Hoje é o dia do Dr. Cifrão e ele está aqui comigo no Manhã Total. Já vou chegar na nossa salinha aqui para recebê-lo. Ele que é professor de Administração Financeira, Francisco Fontes. Doutor Cifrão, bom dia. Bom dia, mãe. A gente fala de economia, a gente fica meio assim, porque a gente lembra das contas, né? Verdade, verdade. O professor está aqui hoje para conversar conosco. Se você tem uma dúvida, pode mandar uma pergunta para ele, tá? E o assunto que ele traz para a gente é um alerta. Muitas pessoas estão pedindo demissão só para ter o dinheiro da rescisão para pagar as contas. E isso pode ser um risco, professor? Perfeitamente, Mônica. É um grande risco, né? As pessoas com a dívida e o desespero de pagar. Eu costumo dizer que ainda tem a pressão de quem está cobrando, né? É verdade. E a gente fez um trabalho agora recentemente em algumas empresas e percebemos uma demanda, né? Uma saída grande de pessoas das empresas. E qual o motivo? Sempre foi financeiro. Então as pessoas estão pedindo demissões para poder pegar ou forçar uma demissão, pegar aquele dinheiro da rescisão e pagar a sua dívida. E aí acaba entrando um seguro-desemprego, né? E vai fazendo um bico, uma coisa ou outra por ali para poder sustentar aquele período. Eu chamo a atenção, aí são dois fatores. Primeiro, o seguro-desemprego não tem essa função, né? Que a pessoa vai forçar receber do governo de forma indevida, sendo que ela tem condição de trabalhar. E o principal, né? Isso não resolve o problema financeiro, porque ele vai resolver momentaneamente, mas daqui uns dias vai estar endividado de novo. Porque o que precisa sair das dívidas principalmente ter inteligência financeira. É pensar as contas de forma diferente. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, a minha relação com o dinheiro, né, haja dinheiro, nunca vai pagar as contas. Esse trabalho que o professor trouxe para a gente hoje, essa preocupação, o senhor estava me dizendo que numa empresa 15 pessoas pediram demissão em um mês, não foi isso, professor? Exatamente. Não, num grupo, até numa empresa de prestação de serviço, nós descobrimos que 15 pessoas saíram dentro de um mês. Né? Qual o motivo? Né? Então, todos eles saíram para fazer esse tipo de ato, né? Ou seja, pede demissão para pegar a rescisão e pagar a conta. Né? E não é o inteligente, né? Eu sempre falo que a relação com a dívida, Mônica, a gente tem que sempre pensar, se a dívida existe hoje é porque eu fiz, né? Eu gastei indevidamente ou eu comprei mais do que eu precisava. Então é hora da gente parar e pensar e falar assim, olha, o que eu errei no passado, posso corrigir daqui para frente, né? E não é dessa maneira desesperadora. Inclusive, muitas pessoas recorrem ao mercado negro, que a gente fala, né? A agiotagem, que é uma prática não oficial, uma prática proibida no Brasil, e aí entra no desespero, que são pessoas que emprestam dinheiro para outra e cobram de maneira ferrenha. E quem está devendo não aguenta a pressão. E aí acaba fazendo esse tipo de ato, né, de pedir até demissão, ou seja, aquela fonte oficial dele de renda para de existir. Né? Então, o que a gente sempre recomenda? Faça suas contas, né? Você deve chegar, olhar o quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, o que dá para diminuir e sempre pensando que a gente tem que mudar o padrão de vida, reduzir um pouco, pelo menos momentaneamente, até você saldar suas dívidas. Depois você volta a gastar de forma inteligente. Mas esse ato de desespero, né? Uma empresa que dentro de um mês 15 funcionários, eu imagino que muitas outras pessoas, né, até os telespectadores que nos estão nos assistindo, até chegar a cogitar essa possibilidade, de uma maneira totalmente equivocada. E além da demissão, tem gente que, por conta da situação que a gente está passando, né, vende carro, vai vendendo as coisas para poder pagar justamente essas dívidas que foram feitas de forma não muito inteligente, professor. Exatamente, né? Porque vão desfazendo os bens, né? Vão desfazendo os bens, foi compras no passado, com certeza, de forma não pensada. Então, o que precisa ser feito, eu sempre falo que a receita é simples, né? Como a gente vai fazer um pão de queijo mineiro. Essa dica, né, é ótima. Se você vai fazer um pão de queijo, você tem lá a quantidade de polvilho, a quantidade de ovos. Não adianta você querer colocar mais, ou seja, gastar mais, porque não vai sair um bom pão de queijo. Então, se a gente for pensar bem, né, a receita é bastante simples. Eu tenho que seguir aquilo que eu ganho, eu tenho que gastar um pouco menos. E eu tenho que fazer isso antes de gastar. Né? A gente tem que fazer o orçamento, porque, imagina, a maioria das pessoas, né, vai atravessar um deserto na vida.
e ela vai levar na mochila só uma garrafinha de água. Chega no meio do deserto, vai sentir sede, então já sabe disso. Então você tem que calcular qual a distância que eu vou percorrer e abastecer o cantil de forma que dê para atravessar o deserto. E até uma reserva se precisar mais. Então a vida financeira não é muito diferente. As pessoas têm um trauma da vida financeira porque fala da matemática, a dificuldade de fazer conta. Na realidade não é tão complexo assim. Eu acho que é muito mais simples, que 1 mais 1 é 2. Né? Não tem variações. Se a gente trabalhar em outras áreas que não seja da finanças, a gente percebe que depende de vários fatores. Agora, a matemática é simples, é uma ciência bem exata, né? Então, o que a gente preconiza sempre, tem que organizar a vida. Se eu ganho 1.000, eu tenho que gastar ou programar o gasto no máximo de 900, 950. Né? Agora, as pessoas querem gastar 2.000 ganhando 1.000, o resultado já sabe. É o estrago. É o estrago. Quem está com dívida, né, o caminho é negociar, seja com quem for a dívida, é sentar para negociar? Com certeza, né? Quando a gente é verdadeiro, eu sempre falo que a gente tem que pensar no outro lado da moeda. Quem está para receber um dinheiro ou emprestou, quer receber também. Então, ele precisa de entender o outro lado. Quando a gente negocia, abre, fala a verdade, fala, não tenho condição, como é que eu posso renegociar? Abre-se as portas para se fazer um bom acordo. Né? Então, porque a pessoa quer receber, mas se eu não tenho para pagar, não vai receber nunca. Então, é muito melhor um bom diálogo, né? Uma conversa aberta, para que a gente possa entender o cenário e aí sim o crédito é concedido. Mas eu sempre digo, né, o que dá credibilidade às pessoas é honrar aquilo que ela prometeu. Exatamente. Se negociou uma dívida e você conseguir, né, honrar, e isso precisa de sacrifício. Né? Pagar a dívida hoje não é coisa simples, mas eu tenho que resolver isso, senão eu vou ficar eternamente devendo. Fica uma bola de neve. Eu pego demissão ali, arrumo dinheiro ali, e amanhã, na hora que eu vejo, não sair da dívida. E tô doente. Tô doente. Então tem que mudar o pensamento. Exatamente, essa relação com o dinheiro. Esse é o professor Fontes, o nosso doutor Cifrão, aqui com a gente hoje no Manhã Total. E é o seguinte, tá com algum probleminha aí na tua casa, de falta de dinheiro, tem alguma dúvida? Pode mandar uma pergunta pra gente, a gente passa pro doutor Cifrão, que volta aqui conosco, porque é preciso que a gente saiba lidar com o nosso dinheiro, né? Por mais que a gente às vezes fica, ai meu Deus, que pesadelo. É verdade. Mas a gente tem que lidar, Mas é né? necessário. Faça desse pesadelo um sonho leve, né? É verdade. E viva a vida. Exatamente. Né? Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mônica. Sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigado. Viu? Um abraço na família. Obrigado. Obrigada.